Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa foto aqui. Imagina se a gente conseguisse fazer uma longa exposição nessa cena, como ficaria? Como ficaria essa imagem se a gente conseguisse utilizar uma velocidade muito mais lenta do que de fato eu utilizei nessa foto? O problema é que se a gente baixar demais a velocidade, utilizar uma velocidade muito lenta, por mais que a gente coloque um ISO baixo e uma abertura bem pequena, ainda assim, para essa condição de luz, que é uma foto feita de dia, ainda assim seria muita luz. Essa foto com certeza ficaria estourada se a gente tentasse utilizar, por exemplo, 5 segundos, 10 segundos de exposição. Mas é possível fazer uma foto com uma longa exposição de dia. Para isso, a gente vai utilizar esse cara aqui. Esse é um filtro da KF Concept, é um filtro de densidade neutra variável. Significa que é um filtro de densidade, ou seja, um filtro que escurece a sua imagem e ele é variável. Densidade neutra porque ele não vai alterar, na teoria, as cores da sua imagem, tá? E ele é variável porque você consegue alterar a quantidade de luz que você vai passar aqui por dentro desse filtro, tá? Ele funciona mais ou menos como um óculos escuro. E aí, se eu girar ele aqui, ó, vocês vão perceber que ele vai escurecendo, tá? Com isso, na frente da minha lente, eu consigo diminuir a velocidade do obturador, tá? Vai ficar mais ou menos com essa característica aqui, ó, bem escuro. E aí, se eu girar ele aqui, deixar no mínimo, ele fica um pouquinho mais claro, mas ainda assim ele tira um pouquinho da luminosidade, tá? Funciona exatamente como um óculos escuro, beleza? Além de te ensinar a fazer essa foto, uma longa exposição de dia, vou aproveitar e fazer um review desse equipamento aqui, tá? É um filtro muito bem construído, a marca, de novo, KIF Concept. A KIF Concept é uma marca de acessórios fotográficos, tá? E esse filtro aqui, eles me mandaram? Não, eu comprei esse filtro aqui, então esse é um review super sincero, não tem influência. Eles podiam ter me mandado um filtro desse? Poderiam ter me mandado filtro desse. Eles mandam os negócios para os outros youtubers? Eles mandam. Eles mandaram para mim? Não, não mandaram. Enfim, o filtro da KIF, ele vem nessa caixinha, uma outra caixinha que eu já abri, joguei fora. Ele vem com essa caixinha de proteção, você coloca o teu filtro aqui e fecha e ele está bem protegido. É uma caixinha bem resistente, uma caixinha bem legal, diferente de outros filtros, que é uma caixinha de acrílico que quebra com facilidade. Essa aqui é uma caixinha de plástico, mas um materialzinho que parece ser um pouco melhor para essa finalidade. A construção dele é muito bem feita, é um filtro muito bem feito, bem construído. A parte de metal dele aqui é bem usinada, as marcações são bem decentes e a qualidade do vidro é muito boa. Não altera tanto assim as cores da foto. Altera um pouquinho, mas eu acho que é imperceptível pelo custo-benefício desse produto. Eu acho que esse não seria um problema para você deixar de comprar esse filtro aqui. Então, para essa nossa foto aqui da cachoeira, eu queria utilizar uma velocidade mais lenta. Por exemplo, eu queria colocar 5 segundos de exposição, mas mesmo com o ISO 50, que é o mais baixo que eu consigo na minha câmera, com o f22, que é a menor abertura que eu consigo com a minha lente, ainda assim seria muita luz passando para dentro do sensor. Então eu utilizei o nosso óculos escuro aqui da KIF e aí eu consegui utilizar essa velocidade de 5 segundos. Esse é o resultado final da imagem. Veja a diferença entre com o filtro e sem o filtro. Na verdade, eu vou dar uma roubadinha. Essa primeira foto aqui eu fiz ela com o filtro, porém eu deixei ele na menor densidade possível para utilizar uma velocidade mais rápida, que é o que a gente conseguiria utilizar se não tivesse usando o filtro. Depois eu fechei um pouquinho aqui a densidade do filtro, deixei ele mais escuro e aí eu consegui reduzir para 5 segundos e até conseguiria reduzir um pouco mais se eu colocasse ainda mais escuro aqui no filtro. E o porquê desse vídeo afinal? Esse vídeo ele tem dois objetivos. O primeiro deles é te mostrar esse produto para você saber que ele existe, para saber que você consegue fazer fotos desse tipo que eu acabei de mostrar utilizando um equipamento desse. O segundo objetivo desse vídeo é ajudar quem está começando na fotografia a fixar ainda mais o conceito de abertura, velocidade e ISO. Então você sabendo que para utilizar uma velocidade muito lenta você vai ter mais luz atingindo o seu sensor, você consegue resolver isso bloqueando a entrada de luz através de um filtro desse. Então quanto maior o tempo de exposição, mais luz vai entrar no seu sensor e aí a gente consegue
consegue resolver com isso, tá? Você não precisa ter esse filtro se você está começando, mas se você quiser comprar, se você quiser fazer fotos de paisagem, por exemplo, fotos de cachoeira como essa, eu recomendo que você invista num filtro desse aqui para conseguir esse tipo de efeito, tá? Mas o mais importante para você que está começando é entender o conceito e o que isso aqui faz. Bom, ponto negativo desse filtro. Ele diz aqui que você consegue até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de exposição. Ele tem essas marcações aqui, ó, de mínimo até máximo, com uma redução de até 8 pontos. Ele é um filtro ND2-400, ou seja, ele reduz até 8 pontos, tá? Essa conta aí você pesquisa na internet depois. Porém, quando você está utilizando esse filtro na densidade máxima dele aqui, a foto começa a aparecer manchas, ela aparece uma mancha em X. E aí você vai ter que recuar um pouco a sua densidade, ou seja, ele está marcando aqui até o valor máximo, ele diz que são 8 pontos, mas você só vai conseguir utilizar até 6, talvez no máximo 7 pontos. É bastante coisa, é bem útil. Se você quer utilizar um filtro mais escuro, então é melhor comprar um filtro fixo ND400, que ele vai te bloquear até 8 vezes de luz e ele não tem esse problema de mancha, ele é simplesmente uma lente escura, tá? Uma coisa importante sobre o filtro, cada lente vai ter um diâmetro diferente, então você, na hora de comprar, você precisa ver qual que é o diâmetro da lente que você vai utilizar com esse filtro, e aí você compra ele na rosca certa, tá? Esse aqui eu comprei para utilizar com a 17-28, que é justamente essa lente aqui que eu estou usando. Vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Então ele está bem encaixado na minha lente agora, e aí eu posso ir girando aqui, escurecendo a tela. Tchau! Voltei. Beleza? Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem ao vivo o que acontece. Eu vou aumentar o ISO enquanto eu estiver girando o filtro para conseguir a exposição correta para a gente tentar ver essa mancha que acontece, tá? Então vou girar aqui, ó, escurecendo, vou compensar com o ISO. Vou girar mais um pouquinho, vou compensar com o ISO de novo. E agora vocês já devem estar me vendo com bastante ruído, que eu estou com o ISO bem elevado, tá? Ó, e aqui que eu estou na abertura máxima, vou compensar com o ISO. É isso que a gente vai ter, é esse resultado com a abertura máxima, tá? E aí fica impossível de utilizar, você vai ter que voltar um pontinho aqui para conseguir. Compensar no ISO de novo. E voltando até voltar lá para o nosso ISO inicial, beleza? Vou tirar. Mas pelo que eu pesquisei, a maioria dos filtros variáveis como esse aqui, eles têm esse mesmo problema, tá? O fabricante deveria colocar aqui uma escala menor, né, de até 7 pontos, por exemplo, e a gente conseguir utilizar toda a escala, do que colocar máximo e colocar uma opção que a gente não pode usar. Eu fiz uma viagem semana passada e durante quase todo o tempo eu fiquei com filtro na lente, eu não queria ficar tirando e colocando, então eu utilizava ele ou com a densidade mínima, e aí eu compensava um pouquinho com ISO se fosse preciso, e aí quando eu queria fazer algum efeito como o da cachoeira, aí eu fechava um pouco e baixava a densidade do filtro, baixava a exposição, o tempo de exposição. Tem algumas outras fotos que eu fiz em Capitólio, Minas Gerais, tem muitas cachoeiras, muitos lugares bonitos para visitar, vale a pena, tá? E aí eu acabei utilizando o filtro o tempo todo. Outra aplicação do filtro, você consegue um efeito no céu, por exemplo, como essa foto que eu fiz aqui da igreja, tá? Essa foto eu fiz mais para testar, eu não estava com o meu tripé nessa hora, então a câmera ficou apoiada no chão, e aí eu fiz uma foto com o filtro e uma foto sem o filtro. E aí você percebe pelo movimento das nuvens o efeito que o filtro faz. Outro problema que você vai encontrar utilizando esse tipo de equipamento, mas aí não é uma culpa do filtro, é o seguinte: qualquer manchinha que você tenha aqui no seu filtro, ou no seu sensor, ou na sua lente, vai virar um ponto preto na sua foto, como esses aqui que eu estou mostrando. Como você quer utilizar uma velocidade lenta, você vai acabar utilizando uma abertura muito
muito pequena e aí todos os pontinhos de sujeira que tiver na sua lente ou que tiver no seu sensor, eles vão acabar virando esses pontinhos pretos na sua imagem. Aí você vai ter muito trabalho para limpar. Então tem que tomar esse cuidado também se você estiver fazendo uma foto com uma intenção mais comercial, ou você vai ter que se dedicar muito na hora de tratar essa foto, ou você tem que tomar bastante cuidado para não ter sujeira nem no filtro, nem na sua lente e nem no seu sensor. Mas enfim, vale a pena comprar esse filtro mesmo com esse problema dele fazer essa mancha preta no meio? Eu acho que vale a pena, porque é bem interessante, é bem prático. Eu fiz essa viagem, como eu falei, eu fiquei com ele na câmera o tempo inteiro. Não achei tanta diferença na qualidade das cores das imagens com ou sem filtro. Achei que realmente ele é bem neutro, tem alguma diferença sim, se você é muito perfeccionista, talvez não funcione, mas no geral, para mim, pelo menos, eu não achei tão preocupante o fato da diferença de cor. Não é um equipamento essencial, mas se você quiser investir nesse filtro, é uma opção que vale a pena. KIF Concept. Não patrocinou, não me mandou de graça, estou esperando o presente para a próxima vez. Enfim, é isso. Quero agradecer tanto a você que se inscreveu aqui no canal, quanto aos mais de 280 alunos que a gente tem no curso online hoje. O curso teve uma procura incrível, eu não tinha noção que isso ia acontecer e eu estou muito feliz. Estou me dedicando muito para atender a expectativa de todo mundo, beleza? Não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, comenta e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.